Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira aula online de contrabaixo e violoncelo. Hoje, 8 de agosto de 2020, às 7h30, vamos usar esse método de aulas durante esse período de isolamento social em que estamos passando, para que assim possamos aprender música. Eu sou Humberto, professor de contrabaixo e violoncelo da Orquestra Jovem do Sertãozinho, regida pelo maestro Américo Perim. Essas minhas aulas, diferente das outras, eu vou abordar dois instrumentos da família das cordas, o violoncelo e o contrabaixo. Os instrumentos de sopro de madeira se diferenciam dos outros instrumentos de sopro feitos de metal, pela sua forma como o som é produzido, pela vibração do ar em um tubo oco. O ar vibra soprando-se no bocal, no caso da flauta, ou através de uma palheta simples, no caso do clarinete e do saxofone, ou uma palheta dupla, no caso do oboé e do fagote. Os instrumentos de sopro feitos de metal são produzidos com latão e o som nasce da vibração dos lábios do músico no bocal, que faz com que o ar vibre dentro do tubo. Nesse grupo encontramos o trompete, o trombone, a corneta, a trompa e a tuba. Em instrumentos de cordas, o som é produzido pela vibração de uma ou mais cordas esticadas, através da fricção, como o violino no violoncelo, o contrabaixo, ou dedilhado, como a harpa, o violão e a guitarra. Os instrumentos de tecla, o som é produzido por meio de um teclado que faz a vibração no ar, como o órgão de tubo, ou cordas, como o piano. Uma curiosidade é que a parte interna de um piano possui um mecanismo com mais de 6.000 peças, cada tecla acionando um martelo revestido de feltro que bate numa corda de aço, produzindo um som. Instrumentos de percussão, o som é produzido percutindo, sacudindo, raspando ou batendo um elemento contra o outro. São exemplos de instrumentos de percussão: o xilofone, vibrafone, gongo ou tantã, triângulo, símbolo, castanholas, claves, maracas e tambores. Os tambores consistem em uma pele de plástico esticados sobre uma de suas molduras. Podem ser divididos em 3 grades de grupos, de acordo com a sua forma: fruste estreito, pandeiro, semi-esféricos, timbales e cilíndricos, gongas. Podem ser tocados utilizando as mãos, baquetas, escovinhas ou varetas de ferro. A duração de um som está relacionada ao tempo, mas não como ele é medido, por exemplo, em um relógio. A relação entre o tempo e a duração das notas musicais e o tempo da pausa cria um ritmo. A altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. As baixas frequências são percebidas como sons graves e as mais altas como sons agudos, ou tons graves e tons agudos. Tom é a altura de um som na escala geral dos sons. Intensidade é a percepção amplitude da onda sonora, também chamada, frequentemente, de volume ou pressão sonora. O timbre
nos permite distinguir sons. Através dele podemos saber o som produzido por cada instrumento que compõe uma orquestra. As origens mais rudimentares do contrabaixo acústico remontam no século XII, aproximadamente na segunda metade da Idade Média. A música na época era bastante simples, pelo que o registro de notas era utilizado era bastante pequeno. O timbre variava entre apenas médio e agudo. Uma inovação nesse tempo, já que fermentou a necessidade de criar instrumentos que alcançassem esse novo timbre. Para realizar esse novo feito, a resposta passou pela construção de instrumentos maiores com a mesma estrutura de instrumentos de cordas mais pequenos, utilizando até mesmo a altura. Um dos principais pioneiros, na construção de instrumentos foi na Itália. Nesse país, as violas, também conhecidas por altos, violetas ou violas de arco, são instrumentos de cordas que são friccionados por um arco ou dedilhado, também chamado de pizzicato. Tinham 3 tamanhos: a gamba aguda, a tenor e a baixo, que surge como registro baixo. O novo timbre levou a uma subdivisão das violas em 2 grupos: as violas de braço e as violas de perna ou viola de gamba. As violas de braço são bastante semelhantes ao violino, embora sejam maiores e com arcos e pesos diferentes dos violinos. Eram também tocados apoiados no peito. As violas de perna ou viola de gamba possuem um tamanho comparativamente maior do que a viola de braço. São seguradas em pé e encostadas no colo ou entre as pernas. O maior e o mais grave do grupo, a viola contrabaixo, era o mais próximo que tinha do contrabaixo moderno, sendo designado por violini somente no início do século XVII. Na segunda metade do século XVIII, o contrabaixo distingue-se de violino, tendo agora apenas 3 cordas, e só no fim do século XIX adquire sua forma definitiva, que conhecemos hoje, que tem 4 ou 5 cordas, sendo de 4 cordas o mais usual. Agora eu vou tocar uma simples escala de Dó maior para vocês terem uma noção do timbre do instrumento. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar uma partitura também com as notas soltas que ficam no instrumento. Todas as aulas serão divididas em 2 partes, uma para o contrabaixo e a outra para o violoncelo. Não esqueça de dar seu like e comentário aqui embaixo, tirando suas dúvidas, sugestões, críticas, entre outros. Então, já peço que pegue um caderno e um lápis para eventuais anotações. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Bom, agora para vocês eu vou mostrar algumas partes do contrabaixo, que também algumas partes também se assemelham também ao violoncelo. Vamos lá?
Agora para vocês eu vou tocar as cordas soltas. Primeiramente, o nome das cordas são, começando pela mais grave: Mi, Lá, Ré e Sol. Tocando elas com o arco, né? Esse é o arco. E essa é a posição de segurar o arco. Ponta dos dedos. E o dedão aqui atrás, ele não dobra, tá vendo? Que também é ponta. Ele nunca vai dobrar. Se você fizer assim, você vai criar uma tensão muito forte, depois vai criar uma dor na sua mão, porque você não está levando o peso que ele tem que ser para o indicador. O peso não pode vir para o dedão, muito menos ele entortar, tá vendo? O arco também muda se você entorta. Então, ponta de dedo e o peso vem para o dedo indicador, que dá mais força para tocar. Fica assim. Agora, se eu ponho força no dedão, o som fica diferente, dá para perceber. Então, sempre um peso mais pro indicador. Então lembra de sempre a força vir pro indicador e não pro dedão. O dedão não dobra. Sempre ponta de dedo. Então essa força. E o arco sempre reto, paralelo ao cavalete. É isso aí, pessoal. Hoje foi essa aulinha básica para vocês terem uma ideia do contrabaixo e o timbre dele. E na próxima aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a escala de Dó e quem sabe também tocar uma musiquinha. Então, fiquem aí que agora vem a aula de violoncelo. Até mais. Aqui embaixo também eu vou deixar um link de uma partitura para vocês baixarem com as cordas soltas que são encontradas no contrabaixo. O violoncelo, também conhecido como cello, é o segundo maior instrumento musical da família das cordas, ficando atrás somente do contrabaixo acústico. O cello possui 4 cordas e elas são Dó, Sol, Ré e Lá, e que são afinadas em quintas, diferente do contrabaixo, que são afinadas em quartas. Tanto o cello como o contrabaixo são apoiados por uma haste de metal em sua extremidade, que chama de espigão. A primeira citação sobre o violoncelo foi num concerto de sonatas italianas datadas em 1665. Seu antecedente é a viola de gamba ou viola de perna. O cello possui uma sonoridade grave no quarteto de instrumentos de cordas. Tornou-se popular como um instrumento solista somente no século XVII e no século XVIII. A característica padrão do instrumento foi estabelecida por Stradivarius em 1680,
a partir de concertos espirituais de Boccherini. O violoncelo passou a ser tratado como um instrumento solista e não só como um instrumento para compor um conjunto de cordas. Já o violoncelo, como conhecemos hoje, ganhou sua forma característica padrão só em 1680, estabelecida pela família de Stradivari. Ganhou seu nome derivado de um termo violoncino, diminutivo de um instrumento italiano do século XVII chamado violone, precursor do violoncelo. No começo servia como instrumento coadjuvante, somente compondo um naipe de cordas. Ao passar dos anos, começou a ser tratado como um instrumento solista. Também ganhou muita popularidade em obras de Johann Sebastian Bach e na famosa Sinfonia número 5 de Beethoven, esta última sendo uma das composições da música erudita mais conhecidas e tocada em todo o mundo. O violoncelo surgiu da vontade de tocar notas profundas, por isso possui uma sonoridade muito grave e expressiva, sendo explorado tanto em quartetos de cordas como em orquestras sinfônicas. Todavia, também pode ser tocado dedilhado em suas cordas, chamado de pizzicato. O violoncelo é comumente utilizado na música clássica, em orquestras e concertos. Hoje em dia, existem até grupos de rock que fazem uso do instrumento em suas músicas. Na Itália, o primeiro grande luthier foi Andrew Emari, sendo o responsável por agrupar mais de 50 partes de madeira específicas para a construção do violoncelo como conhecemos hoje. Agora para vocês, eu vou tocar as cordas soltas no violoncelo e depois uma escala e posteriormente uma musiquinha para vocês terem uma noção do timbre desse instrumento. Vamos lá? Bom, a postura é sempre sentar na ponta da cadeira, com as costas retas e com a parte de trás do violoncelo encostando no seu peito. Lembrando que as craveiras têm que estar atrás da sua cabeça. Por enquanto, essa mão vamos deixar aqui. Essa outra mão é a mesma forma, ponta de dedo e o dedão aqui atrás, né? Ele não dobra. Sempre assim, forma de pinça, viu? Corda dó, corda sol, corda ré e corda lá. Agora eu vou tocar uma escalinha de dó maior para vocês. A escalinha de dó é bem simples, ela começa na corda dó e também tocada na corda sol. Os dedos utilizados é corda solta, primeiro dedo, terceiro dedo, quarto dedo, aí vai para a próxima que é sol, solta, primeiro dedo, terceiro dedo e quarto dedo. Ah, mas você não falou nota.
As notas são Dó, primeiro dedo, Ré, terceiro dedo, Mi natural, quarto dedo, Fá natural, depois corda sua Sol, primeiro dedo, Lá natural, terceiro dedo, Si natural e quarto dedo, Dó natural. E essa é a escalinha de Dó. Agora eu vou tocar uma musiquinha para vocês terem uma noção. Chama Brilha, Brilha, Estrelinha. Essa vai ser um pouco diferente. Nós vamos começar agora na corda Ré e a Lá. Vamos usar só essas duas cordas. Vamos lá. É isso aí, gente. Essa foi a aula de hoje. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar toda a partitura do que foi passado hoje para vocês darem uma lida e estudarem em casa. E na próxima aula a gente vai dar um pouco mais de ênfase no violoncelo, tanto na escala quanto nessa musiquinha. Então lembre, deixe seu like, comentário, críticas, dúvidas, sugestões, que a gente vai responder vocês. E continue com a gente aqui nessas aulas, para que nós possamos aprender música nessa quarentena, beleza? Então é isso aí, até mais.